Vamos mais uma vez iniciar os nossos trabalhos nesta terça-feira, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, a Deus, Pai Criador de tudo, por nos trazer aqui nesta tarde para esses trabalhos espirituais. Sabemos que estamos fora do normal, mas com as mesmas intenções de aprender, de praticar e para orar para o nosso próximo, que é o que nós podemos fazer neste momento. Orar por todos aqueles que necessitam de orações, de amparo espiritual. E pedir aos mentores espirituais desta casa, a quem agradecemos por todo um trabalho feito mentalmente quando aqui estamos. Somos muito gratos por isso e, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos iniciar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Boa tarde a todos, os que vemos, os que não vemos, mas acreditamos sempre que eles estão por aqui e aonde estivermos, né? Porque a gente sempre ouve, lê que nós nunca, jamais estamos sozinhos. Isso, até eu tenho um costume de quando eu entro em lugar que não é preciso que entre mais ninguém, eu costumo fechar a porta, porque os espíritos que nos acompanham nem precisaria, porque eles não se ligam nessas coisas que nós muitas vezes somos tantos ligados, né? Eles só têm uma preocupação com o nosso bem-estar. Então, eles só têm, digamos que, bons sentimentos e o amor à pessoa a quem eles acompanham. Então, é muito bom a gente ter isso em mente, refletir sobre essas coisas, que quando a gente tem um pensamento pecaminoso, então ali o acompanhamento muda porque vem aqueles que todos nós temos por perto também, que aproveitam as oportunidades de entrar no nosso pensamento e tentar fazer com que a gente cometa pecados, cometa exageros, cometa delitos espirituais, não é? Então é bom a gente ficar assim, refletir sobre isso, que quando a gente, por exemplo, você entra num bar, começa a tomar uma bebida qualquer, existe um comentário assim popular que diz: depois do segundo copo, você já não é mais você que está ali, você está sendo tentado a avançar. Por isso que os vícios são tão difíceis
de tirá-los, né, da nossa convivência, da nossa vida. Então, existe sempre um acompanhamento espiritual. Antes de entrar propriamente dito no nosso tema, que chama-se extensão da alma, eu queria fazer uma colocação seguinte. Quando a gente desencarna, vai para o plano espiritual, toda a nossa vida futura é basicamente nós que resolvemos como é que eu quero voltar. Porque quando a gente parte desta vida, a gente toma consciência daquilo que a gente fez. Então, a gente pede para o plano maior que nós queremos vir num corpo tal, com a beleza tal, né? Com o defeito tal, que a gente precisa fazer o resgate. Existe até um livro no qual eu li que um filho ergueu a mão para a mãe, para bater no rosto da mãe. Então, quando ele faleceu, quando ele foi para o plano espiritual, ele pediu para vir sem o braço direito. Então, quando a gente fala que nada passa nos filtros da espiritualidade maior, e você toma conhecimento de um acontecimento assim, é realmente assustador até, né? Nós estamos pensando, puxa vida, né? Tem gente que mata a mãe, né? Mata o irmão, mata o pai. Então, como é que será a vida futura dessa criatura depois de saber de um acontecimento assim tão simples, né? Então, é a consciência, a nossa consciência, e que essa frase também ela é muito popular, sua consciência é seu guia. Então, a nossa consciência, após a nossa partida, ela nos traz a razão, e a razão nos faz pedir à engenharia sideral, que é a criadora dos corpos, criadora das coisas, das reencarnações, que nós precisamos vir ou muito feio, ou com aleijões, com demências, com muita coisa assim, que nós podemos e queremos vir desta maneira. Isso acarreta às vezes nascimento de bebê morto, porque o espírito ele faz um pedido, mas depois se arrepende, acha que não tem condição de resgatar tanta coisa, e aí ele desiste da encarnação, porque ele tem sempre o livre-arbítrio de fazer o que ele quer e acha certo, ainda que responda por isso no futuro. Então ele pode fazer isso. Ele desiste porque, não, segundo ele, não teria condição de resgatar, sofrer tanto, né? E ainda mais que quando acontece essa encarnação de sofrimento, e aliando-se a isso o esquecimento de tudo, né? Porque ele vem aqui, nasce com tantos problemas para resolver e para resgatar dívidas espirituais, às vezes muito pesadas, mas ele não tem conhecimento da vida anterior, ele não sabe por que ele está sofrendo daquele jeito. Ele só sabe se ele for uma pessoa estudiosa, né? E se ele for uma pessoa estudiosa, ele tem desconfiança, por que eu estou sofrendo tanto? Então ele vai em busca do aprendizado,
ele pode chegar a essa conclusão que nós chegamos, né? Que pode ser uma pessoa muito fora dos padrões cristãos, né? Que teve uma encarnação de muitos pecados e que agora ele precisa e quer resgatar. Mas se ele não tem esse conhecimento, fica tudo mais difícil. Eu tenho visto, eu sempre comento sobre isso, sobre resgates pesados. Às vezes eu vejo na rua uma pessoa de cadeira de roda, que não anda, negro e de rua. Você quer um resgate mais pesado do que esse? Né? Sem poder se locomover com suas próprias pernas, porque não as tem. Negro, que ainda queira ou não, as pessoas têm rejeição. E de rua, morador de rua. Esse precisa realmente da caridade das pessoas, né? E sempre encontra, vez ou outra, mas o sofrimento dele é muito, muito pesado, muito pesado. Né? A gente acredita também que nós aqui estamos um passo, alguns passos, ou pouca coisa à frente, porque nós estamos treinando a nossa consciência para ter uma vida mais equilibrada, espiritualmente falando, para evitar um resgate pesado no futuro. A gente fica pensando, meu Deus, como é que pode? Será que eu teria condição de levar uma vida tão pesada, penosa, né? Com muitos problemas sem solução, que depende do outro. E cada vez mais, né, tem gente nessas condições. Então, a extensão da alma é um pouco isso daí, porque corpo e alma são um só. Eles vêm com tanta intimidade, com tanta afinidade, que um depende do outro para ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida normal, digamos assim. Nós podemos dizer também que existe entre o corpo e a alma, existe o perispírito, que é aquele que dita a regra ou as regras de como vai ser a próxima vida, o que precisa ser feito, o que precisa o espírito passar para tirar as manchas, as nódoas dos pecados cometidos. Então, a gente sempre fala por aqui, ouve também, que tudo depende de uma providência nossa, né? Tudo depende. E isso, às vezes, esses problemas trazidos pelo Espírito, pode ser não só da encarnação passada, pode ser de outras encarnações. Quantas vezes ele pode ter desistido de viver uma vida por causa da desistência do resgate, mas que desiste hoje, mas amanhã ele está presente, não tem como, lei de causa e efeito, não é? E o interessante que eu estava lendo também, que quando acontece essa desistência, o espírito volta para a mesma família, para o mesmo lugar. Ele não muda, porque ele estava inserido num ambiente em que ele precisa. Os pais precisam dele e ele precisa dos pais naquela situação. Então é muito interessante que a gente também
possa refletir sobre isso. E nesta lição de hoje, digamos assim, extensão da alma, eu vou passar a ler então o que eu trouxe aqui. Nesse capítulo do livro Renovando Atitudes, que acho que vem do capítulo 7, o item 11, que diz assim: Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis seu corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o cavalo quando é mal dirigido. Ele se densificou, moldado por nossos pensamentos. Olha que interessante. Ele ficou mais pesado, mais sofrido, por ocasião dos nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Extensão da própria alma, ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provém de suas estruturas intrínsecas e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a vontade, ou melhor, expressa a nossa vida mental. Então é muito interessante também que a gente fala sempre, as pessoas que aqui falam, que a parte afetiva, na parte de convivência do espírito encarnado, é o grande calcanhar de Aquiles da evolução da consciência, porque mexe com o sentimento, mexe com paixões, e as paixões, tudo nós sabemos, nos leva de roldão, às vezes infringindo as leis de Deus e todas as demais leis que possam existir. Porque uma paixão desenfreada nos leva a cometer devaneios, não nos deixa ser uma pessoa equilibrada, desequilibra. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha na alma, ou impunha para a alma nele encarnada, o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Se cuidado e bem tratado, era isto atribuído aos vaidosos e concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de festa dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que, quanto maiores as cinzas que o cobrissem, e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o equilíbrio de mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Porém, não é propriamente nosso corpo o responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processos de aprendizado e educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Olha que interessante.
Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Então, a gente deduz que quando você vê uma pessoa, uma Lady Di, né, que era linda, angelical, e quando você vê uma outra pessoa, né, que se reputa ela uma pessoa feia, como é que seria essa diferença, né, de pedido espiritual? Eu acho que o pedido ele só se refere aos resgates. Quando uma pessoa nasce bem colocada na sociedade, acho que esse pedido seria bem mais ameno, digamos, né, do que um resgate muito pesado que vem com uma pessoa que é rejeitada, uma pessoa, não é verdade, com dificuldade para arrumar companhia, companheiro, companheira. Então é muito complicado. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que termina ou determina a natureza. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não os separemos, pois, de nós mesmos, porque apesar de sua matéria ficar na terra, no processo de morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço da mãe, do beijo afetivo nas mãos carinhosas dos amigos. Através dele é que podemos identificar angústias e aflições que são bússolas dos nossos, a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A lei divina não nos pede sofrimento, mas, ou para que cresçamos e evoluímos, pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino de Deus, ou que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Então, tem passagens aqui, né, nessa leitura, que nos esclarece muita coisa e pode nos levar a ter objetivos diferentes para a nossa vida, né? Para a conduta do dia a dia, principalmente em casa, principalmente no trabalho, para quem, né, vive em equipe, trabalha em equipe. É que as convivências, nesse caso, é que ditam essa regra, o porquê que eu tenho tantos problemas, por que eu não consigo resolver, né? Por que eu não saio do lugar? As coisas são dessa maneira, depende só da gente. Entender, continuar a perseverar no trabalho, na convivência, e não no primeiro desengano, no primeiro desencontro, virar as costas.
porque lá na frente a outra pessoa do mesmo naipe nos espera. Porque o que está escrito para nós temos que passar. Não tem como fugir. Lei de causa e efeito. Tá certo? Então essa é a nossa leitura de hoje. Graças a Deus.